Queridos irmãos, queridas irmãs, seguidoras da TV Tonhão. Hoje temos um questionamento direcionado, na verdade, diretamente para o Tonhão. As pessoas não querem se identificar, mas a gente responde, como sempre, com toda a boa vontade e continuem perguntando. Enquanto estiver no meu alcance, responderemos com certeza. E hoje o questionamento é: Tonhão, por que você, sendo espírita, cita tantas vezes a Bíblia, tanto na sua palestra, como nas suas redes sociais, enfim, todas as vezes que você está falando de religião? E para responder esse questionamento, que eu poderia fazer de várias maneiras, eu preferi citar um texto que eu já escrevi há 10 anos, que diz o seguinte: o Livro dos Espíritos é uma sequência da Bíblia. Foi precisamente em 18 de abril de 1885 que surgiu o Livro dos Espíritos. Em Paris, dando início assim à terceira revelação do cristianismo. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com os Espíritos. E mesmo que os bíblicos literalistas e as religiões cristãs dogmáticas em geral protestem visceralmente, não se pode esconder que o Espiritismo, afinal, é uma sequência histórica da Bíblia universal. Mesmo que alguns espíritas não concordem com essa realidade, mas que se atentassem melhor para a doutrina e examinassem esse assunto à luz das obras básicas, compreenderiam essa verdade. Kardec afirmou e demonstrou com raríssimo brilhantismo que o Espiritismo nada mais é que a continuação do cristianismo, que começa com Moisés, segue com Jesus e conclui com os Espíritos. Vejam o que escreveu Kardec na introdução e no primeiro capítulo do tradicional Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como na sua teoria da revelação, no primeiro capítulo de A Gênese, segundo o Espiritismo. A primeira revelação do cristianismo foi feita por Moisés, na verdade, divulgada pelos profetas e codificada na Bíblia mais tarde, pelos chamados profetas, cada um fazendo a sua parte. Esta revelação anunciava a vinda do Messias, o mentor da salvação, configurando-se a partir daí a segunda revelação, que viria através do Cristo para a terrena população. Cumprindo-se a profecia do Cristo, nos trouxe a boa nova posteriormente, então, codificada nos evangelhos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, que também anunciou a vinda de um Consolador, então. E que esse Consolador seria o Espírito de verdade, que a Kardec se manifestou 18 séculos mais tarde, ensinando-o a codificar o Livro dos Espíritos na realidade. Concluindo-se assim a terceira revelação, sem que haja outra possibilidade, completando-se definitivamente as revelações cristãs, na verdade, abrindo as portas do mediunismo para o diálogo do visível com o invisível, preparando as almas para a eternidade.
Com essas portas abertas, as revelações cristãs fluem naturalmente, sem ter mais necessidade das divisões históricas como antigamente, tendo as vozes do céu o dom de nos falar diretamente. Por isso que o Espiritismo não pode se fechar em estruturas dogmáticas e nem seguir uma postura que se assemelha à eclesiástica. Ela tende a ser moderada em toda a sua problemática. Por isso Kardec afirmou que a doutrina espírita, afinal, é a chave da Bíblia e dos Evangelhos em geral, que lhes retira a casca amarga para o entendimento real. Todos os que estudam estas questões sem sujeição ao dogmatismo que for, sabe que não poderão compreender as duas revelações anteriores sem o auxílio racional da revelação posterior. A Bíblia é a premissa maior do cristianismo, então. Os evangelhos a premissa menor e o livro dos Espíritos a conclusão, ficando todo o cristianismo calcado nessas três revelações. Essa foi a razão por que Jesus Cristo prometeu que o Espírito de verdade viria restabelecer com galhardia todos os ensinamentos seus. Negar isso é negar o que Jesus disse na verdade, como vemos no Evangelho de Lucas em nossa atualidade. Lucas, capítulo 14, versículo 32. O que foi e o que é que esclarece o Espírito de verdade? Senão o passado em função do presente e este em função do futuro na realidade. Os espíritas têm uma doutrina que esclarece em geral todos os problemas humanos, lançando uma luz muito clara, afinal, sobre a história, não permitindo atitudes extremadas para o mal. Ali onde outros não veem, senão um aspecto superficial, o espírita tem obrigação de enxergar mais fundo em geral. Nos casos da Bíblia e do Evangelho, essa obrigação é maior, na verdade, pois essas duas codificações são referentes às duas revelações que antecederam a espírita na realidade. Representam fases fundamentais da preparação do espiritismo. Temos o dever de analisar textos antigos, instruí-los sem negar os seus espirituais princípios. Por isso é que eu, enquanto espírita, não abro mão de também estudar profundamente a Bíblia. Espero ter respondido a questão e ter me feito entender por todos aqueles que têm ou tinham essa mesma dúvida que essa minha querida companheira. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade.